O caso Epstein, com certeza. Notei uma coisa. Quando pesquiso no Google sobre o arquivo Epstein, não encontro as respostas. Então, meio que desisti de procurar por lá. Na verdade, uso a IA, tanto o Grok quanto as chinesas, como DeepSeek e Doubao, esse tipo de ferramenta para obter minhas informações. Só para dar um exemplo, hoje de manhã eu estava tentando descobrir, sabe, eles ocultaram o quê? 6 pessoas, certo? E agora essas pessoas estão sendo reveladas. Eu estava procurando informações sobre esses 6 caras, mas não consigo encontrar nada, só pesquisando no Google. Eles não me dizem nada, só continuam mostrando o anúncio do Ro Konnor sobre esses 6 indivíduos. Mas eu preciso de mais informações sobre quem eles realmente são, e não apenas seus nomes, entende? Exatamente. Exatamente. Tipo, até a grafia dos nomes, mas não consigo encontrar nada. Não, eu sei. Exatamente. Eu tenho que ir ao Grok, e até o Grok sempre diz que está muito ocupado. Talvez esteja, não sei, talvez todo mundo esteja pesquisando lá. Mas finalmente encontrei mais informações vindas dos chineses, como o DeepSeek e o Doubao, as ferramentas chinesas. Ah, interessante. Tão interessante. Então eles estão nervosos, quer dizer, como você disse, tão desconfortáveis, para dizer o mínimo. Sim, para dizer o mínimo. Certo, vamos começar com a conversa de Xi Jinping. Da última vez falamos um pouco sobre a conversa dele com Putin, mas logo depois ele teve outra conversa com Trump. Então, o que você acha de tudo isso? É incomum, não é? É extremamente incomum. E, novamente, há muita especulação sobre quem iniciou a ligação. Não tenho dúvida de que foi Trump. Não acho que tenha sido Xi Jinping. Como já discutimos antes, é muito incomum que Xi Jinping tome a iniciativa de fazer uma ligação assim. Então suspeito que os americanos, o próprio Trump, estavam ficando nervosos com toda a situação. Que ele viu, Trump viu, que Putin e Xi Jinping haviam conversado. Então, é claro, ele quer dar a sua própria opinião, o que é muito típico do jeito de ser do Trump. Agora, não sei o que você achou do comunicado, mas me pareceu que foi mais uma daquelas palestras do Xi Jinping. Não quero exagerar, mas acho que mais uma vez, Xi Jinping estava tentando explicar pela 103ª vez aos líderes americanos do que se trata a China, do que deveria se tratar a relação, porque precisamos nos afastar da confrontação e todas essas coisas. E novamente, tenho a impressão de que os americanos, todos os líderes ocidentais, quando ouvem tudo isso, respondem com clichês, mas nunca abordam de fato o conteúdo da questão. Então, quando você observa a conversa entre Putin e Xi, ela está cheia de questões práticas. Eles estão falando sobre cooperação em ciência e tecnologia, aeroespacial e questões energéticas. É tudo muito prático. Quando você olha para o que o Ocidente fala, não é nem algo abstrato, quero dizer. Isso seria dar mais dignidade do que merece. Basicamente é a repetição habitual dos mesmos memes e argumentos que eles sempre usam quando falam com os chineses, que é claro, algo como, nós amamos vocês, amamos seu país, queremos ter boas relações com vocês. Estamos absolutamente empolgados e animados em fazer isso avançar com vocês. Mas você sabe que não há sinceridade ou verdade real por trás disso. A questão de conteúdo ainda é um bom exemplo quando você diz isso, porque até mesmo, tipo, a Lituânia, a Lituânia, sabe, eles mudaram o nome do escritório de Taipei para escritório de Taiwan. E claro, isso aconteceu, acho que há uns 3 ou 4 anos, e a China ficou muito irritada com isso. Então, a China praticamente cortou os projetos, o comércio e tudo mais com a Lituânia. Tudo bem? Bem? Certo? Quer dizer, a China está totalmente tranquila com isso. Mas agora, a Lituânia está ficando cada vez mais insatisfeita com a situação. Porque a Lituânia, na verdade, convenhamos, precisa de investimento chinês e tudo mais. Então agora, a Lituânia, com a nova liderança e tal, vive dizendo que quer melhorar o relacionamento com a China. E ainda assim, eles nunca enfrentam o problema de fundo, que é
por que simplesmente não mudar o nome de volta para escritório de Taipei? Eles não fazem isso. Continuam dizendo que querem conversar, que querem melhorar o relacionamento, mas simplesmente não fazem nada. Exatamente. Na verdade, o ministro das Relações Exteriores disse que a Lituânia se jogou na frente do comércio quando tomou essa decisão. É uma declaração muito dramática. Uma declaração muito, muito dramática. A Lituânia cometeu um erro terrível. Mas eles não vão corrigir o erro. Aparentemente não podem fazer isso. Quero dizer, mais uma vez, a gente se pergunta por quê. Se pergunta o que torna isso tão difícil. Mas enfim, eles não fazem. E eles ainda acham que podem conseguir o que querem. Quão estúpido alguém pode ser, não é? Está muito claro que é você quem precisa mais da China do que a China precisa de você. E mesmo assim, Sim, de alguma forma, eles ainda acreditam que podem safar disso com conversa? sim. É exatamente isso que eles acham que podem fazer. Eles podem dizer à China: cometemos um grande erro, foi um erro terrível. Percebemos o quão terrível foi esse erro. Perdoem-nos. Restabeleçam todos os nossos contatos, mas não esperem que façamos nada. Quero dizer, é isso que eles pensam. Os ocidentais sempre pensam assim. Eles presumem de alguma forma que é um privilégio, que estão concedendo um privilégio aos outros ao negociar e lidar com eles. E até mesmo os lituanos, incrivelmente, são vulneráveis a esse tipo de pensamento. Suspeito também que os lituanos não vão mudar isso, porque sabem que os americanos não vão gostar, que haverá desaprovação dos Estados Unidos e de algumas pessoas na União Europeia, pessoas como Callas. Então eles não vão mudar, não vão fazer nada, mas ainda querem que a China os perdoe. Bem, parece que quando fizeram isso, esperavam que a União Europeia e os Estados Unidos ficassem muito satisfeitos com a decisão e acho os compensassem de alguma forma pelo dinheiro perdido ao irritar a China. Mas não conseguiram nada com isso, certo? Eles percebem agora, 3 ou 4 anos depois, que não receberam nada dos Estados Unidos nem da União Europeia. From the US or the European Union. So Yes, you're absolutely right. I mean, they did it. The real reason Sim, você está absolutamente certo. Quer dizer, eles fizeram isso. O verdadeiro motivo pelo qual fizeram foi porque acharam que isso mostraria aos Estados Unidos o quão leais e fervorosos aliados eles são, e que os americanos lhes dariam uma recompensa. Como você sabe, um cachorro que faz graça para chamar a atenção do dono, na esperança de ganhar um osso. Mas é claro que os americanos, como demonstram repetidamente, quando países agem assim, eles ficam satisfeitos, ficam contentes, aproveitam a situação. Mas isso não significa que vão dar algo em troca. E o que eles podem fazer? Quero dizer, se a Lituânia tivesse bom senso, teria mantido relações muito boas com a China e teria ido até os americanos. Se os americanos tivessem reclamado disso e dito, olhem, estamos recebendo toda essa ajuda da China. Se vocês querem que fiquemos mais do lado de vocês, então nos deem ajuda, nos deem algo em troca. E sabe, se fizerem isso, bem, isso equilibrará a relação com a China. Se a Lituânia fizesse algo assim, esse seria um jogo mais inteligente, um jogo mais adequado para um país pequeno e soberano jogar. Mas é claro, os lituanos nunca pensam dessa forma. Muita gente na Europa nunca pensa dessa forma. Você acha que o fato de aqueles 3 países bálticos, não apenas a Lituânia, depois que entraram na OTAN, terem se tornado muito mais ousados e começado a agir de forma mais imprudente? Eu também acho isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Agora, na verdade, curiosamente, Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que tem estado muito ocupado na última semana dando entrevistas, na verdade falou sobre tudo isso. Ele disse que no início dos anos 2000, bem, lembre-se,
a Rússia era um país muito fraco e nem sequer tinha uma boa relação com a China naquela época. E a China ainda não era a grande potência que é hoje. Enfim, os russos chegaram e disseram, sabe, isso não nos parece uma boa ideia. Vocês realmente querem trazer os estados bálticos para a OTAN? Vocês entendem o que isso significa? Qual será o efeito disso? E ao que parece, os americanos foram até os russos e disseram, olhem, não se preocupem. A razão pela qual estamos trazendo os estados bálticos para a OTAN é porque entendemos que eles têm esses enormes problemas, complexos e paranoia em relação a vocês. Então, se os trouxermos para a OTAN, eles não precisarão mais ter tanto medo de vocês, e isso levará a uma melhora nas relações deles com vocês. E o comentário de Lavrov sobre isso foi, bem, nós vemos o que realmente aconteceu, e é exatamente o que você disse. Quero dizer, os estados bálticos agora estão estruturados para serem febril e ferozmente antirrussos. Aliás, a história dos estados bálticos é mais complexa do que as pessoas imaginam. Por exemplo, durante a Revolução Russa, os bolcheviques eram muito populares nos estados bálticos, especialmente na Letônia. E a guarda de Lenin, só para constar, era composta principalmente por letões, um fato que não é muito conhecido. Enfim, hoje os estados bálticos são enormemente hostis à Rússia por vários motivos. E claro, eles pensaram, agora que estamos na OTAN, podemos ser tão horríveis com os russos quanto quisermos, tão agressivos quanto quisermos. Vamos manter todos do nosso lado. E se tivermos qualquer problema com os russos, temos a OTAN e os Estados Unidos que virão em nosso socorro. Então, exatamente o que você disse. Isso torna-se muito agressivos. Que é uma boa ideia tia para eles. Acha que é? É uma péssima ideia para eles. Isso significa que os estados bálticos, como acho que alguns deles estão começando a perceber, e isso os deixa muito nervosos e, aliás, ainda mais agressivos, agora estão confiando sua segurança a uma grande potência que está a um continente e um oceano de distância, enquanto, ao mesmo tempo, destruíram suas relações com a grande potência que está bem à sua porta. Quero dizer, não é nada sensato. Eles deveriam, sem dúvida, ter trabalhado para desenvolver relações boas e amistosas com os russos a longo prazo. Há apenas um país em posição de garantir a independência dos Estados Bálticos. E não é os Estados Unidos, que ficam muito, muito longe. É a Rússia, o vizinho deles. E a maneira de fazer isso é mantendo relações muito boas, para que os russos não tenham interesse nem motivo para tomá-los, o que não fariam em circunstâncias normais. Aliás, são lugares minúsculos. Estou prestes a visitar um deles em junho, só por um breve período. Mas são lugares muito, muito pequenos. Eles não despertam nenhum grande interesse para os russos. E eu acho que até certo ponto, a Polônia é igual. O mais recente que acho incrível é que, em relação a Epstein, a Polônia vai investigar como Epstein, de alguma forma, estava trabalhando para a Rússia. Você está falando sério? Você está falando sério? Com certeza. Quero dizer, é uma história absurda que começou em Londres. Os britânicos ficaram muito mal com o escândalo Epstein, porque muita gente no Reino Unido estava envolvida com ele. E ainda estamos descobrindo cada vez mais pessoas que estavam, incluindo um dos outros assessores parlamentares de Starmer, só para constar. Então os britânicos ficaram muito envergonhados com isso e espalharam a história. E os poloneses, é claro, tiveram que se meter. Uma ideia muito, muito ruim. A única coisa que eu diria é que, ao contrário dos Estados Bálticos, a Polônia é um país de verdade. Tem uma população de, quanto é mesmo, 30 milhões, 40 milhões, não me lembro exatamente. E eu sei, porque tenho muitos amigos lá, que há um debate ativo na Polônia sobre tudo isso. Muitas pessoas na Polônia estão dizendo, isso é uma boa ideia? É algo em que queremos nos envolver?
Não deveríamos nós mesmos tentar reparar nossas relações com os russos? Então isso é mais controverso na Polônia do que nos Estados Bálticos. Provavelmente porque a Polônia, como eu disse, é um país de verdade e não se sente tão ameaçada ou vulnerável quanto os Estados Bálticos. Bem, espero que eles caiam em si, porque claramente houve garotas do leste europeu traficadas para a Polônia por Epstein e para ele. Então eu realmente acho que deveriam investigar, mas não façam tudo girar em torno da Rússia. É só tão... Isso está absolutamente correto. Posso só dizer mais uma coisa? É bom que você tenha usado a expressão garotas do leste europeu, porque morando em Londres e sabendo o que sei, quando você lê sobre garotas russas envolvidas, a palavra russa muitas vezes é apenas um rótulo para do leste europeu, certo? Até mesmo garotas polonesas. Eu sei, por alguns amigos meus da polícia, isso já faz um tempo, que garotas polonesas estavam sendo traficadas como garotas russas. Nesta época, Certo, voltaremos a isso em breve. Então os Etoziês e a Rússia, qual é a novidade sobre esse tratado de armas estratégicas? Parece que os Estados-Unidos estão um pouco abertos à negociação. É isso mesmo? Bem, eles dizem que sim, mas não acho que os russos acreditem neles. Minha impressão é que nas últimas 1 ou 2 semanas, os russos chegaram à conclusão de que o relacionamento entre a Rússia e os Estados Unidos está piorando. Lavrov disse isso em uma entrevista recente, que não há futuro. Os russos achavam que tinham alcançado algum tipo de entendimento com Trump na cúpula de Anchorage, mas perceberam que Trump não avançou em nada disso. Eles o ouviram falar sobre melhores relações econômicas com a Rússia, mas em vez disso, tudo o que os russos têm são sanções. Então acho que os russos estão muito céticos agora em relação a qualquer coisa que os americanos proponham ou digam. No ano passado, Putin disse bem, vamos sentar e conversar sobre estabilidade estratégica e armas nucleares. Essa é uma prioridade extremamente importante. Vamos concordar em observar os limites do Tratado New START por pelo menos mais um ano, para nos dar tempo de ver como podemos avançar. Os americanos recusaram e disseram não. Então, Trump agora está se apresentando e dizendo que quer um tratado novo e melhor. Ele está na prática acusando os russos de violar o Tratado START. Ele disse que o Tratado START foi grosseiramente violado. A outra parte do tratado é a Rússia. Então, de certo modo, ele está dizendo que os russos violaram o Tratado START. Claro, sendo Donald Trump, ele não nos diz como, ele simplesmente afirma isso. Acho que os russos não confiam nele. E acredito que o que os russos pensam é que, mais uma vez, o objetivo americano não é realmente negociar limites estratégicos com eles, mas tentar fazer com que Rússia e China concordem com limites conjuntos sobre armas nucleares, o que deixaria os Estados Unidos mais fortes do que ambos. Isso é completamente inaceitável para os russos. E a China, acredito, também não teria interesse em negociações desse tipo. Fico me perguntando se isso foi parte do motivo pelo qual Trump foi tão rápido em ligar para Xi Jinping logo depois da ligação de Putin. Porque antes disso, como você mencionou, antes da ligação de Putin para Xi Jinping, Shoigu esteve na China por cerca de 24 horas. E então, Trump, bem, acho que quando você diz algo a alguém e depois não cumpre, você fica um pouco nervoso, tipo, ok, essa pessoa vai reagir a isso, certo? Então ele viu Putin e Xi Jinping conversando e eles fizeram um show daquilo, todo esse tipo de coisa. Ele ficou um pouco inquieto, disse que não conseguiu se conter e teve que ligar para Xi Jinping, meio que tentando descobrir sobre o que eles estavam conversando. Acho que essa é a melhor explicação e análise dessa sequência de Trump que eu vi até agora. Acho que você acertou em cheio. Isso é muito, muito característico do Trump. Quero dizer,
Externamente, ele gosta de parecer, sabe, o imperador dominante de tudo que vê. Mas muitas pessoas me disseram, inclusive pessoas que o conhecem, que no fundo ele é muito, muito inseguro. E ele fica muito nervoso com o que os russos e os chineses estão dizendo sobre ele entre si. Yeah. And he also, I mean, E ele também, quer dizer, o governo dos Estados Unidos afirmou que a China realizou um teste nuclear, o que a China negou, e eu não ouvi ninguém apresentar nenhuma prova disso. De novo, eles simplesmente disseram. Então essa é a maneira de Trump pressionar a China de alguma forma? É isso que eles estão fazendo? Sim, é exatamente isso, quero dizer. Foram eles que inventaram isso. Não acho que alguém no mundo acredite que a China tenha realizado um teste nuclear secreto. Posso dizer uma coisa? Se houvesse qualquer possibilidade de verdade nessa história, a mídia europeia teria caído em cima. Certamente a mídia britânica teria feito isso. E eles ignoraram o assunto, o que me mostra que não há nenhuma verdade nessa história. Mas, novamente, os americanos estão espalhando essas mentiras porque é isso que são. Mentiras. Inventar e espalhar uma história falsa como essa é uma mentira, e devemos chamá-la pelo nome. Porque, mais uma vez, eles querem colocar a China em desvantagem nas negociações. E vemos que esta administração realmente não tem muita ligação com a verdade. Quero dizer, eles simplesmente não se importam muito com isso. E nas redes sociais chinesas agora estão discutindo se a viagem de Trump à China vai ser adiada. Até o momento, Trump diz que vai visitar a China na primeira semana de abril, mas não há datas exatas. E eu não vejo nenhuma confirmação por parte dos chineses de que isso realmente vai acontecer. Considerando que ele acabou de aprovar um grande pacote de venda de armas para Taiwan, há uma disputa sobre os portos ao redor do Canal do Panamá e, claro, essa questão do tratado nuclear. Ele está claramente pressionando a China. Todas essas coisas definitivamente não vão deixar o governo chinês feliz. Então, o que você acha? Bem, eu não sei o que o governo chinês vai fazer, mas é isso que eu penso. Acho que o Trump basicamente se convidou para ir à China. Essa foi muito a impressão que tive das interações entre a China e os Estados Unidos, e entre Trump e Xi Jinping no ano passado. Acho que foram os americanos, o próprio Trump, na verdade, que primeiro anunciaram que ele iria à China em 2026. Mais uma vez, ele fez isso de uma forma que foi basicamente um desafio para a China se manifestar e dizer, isso não é verdade. E a China não gosta de fazer isso. Eles não gostam de chamar o presidente dos Estados Unidos de mentiroso desse jeito. Então acho que ele se convidou para ir à China. E novamente, ele agora está pressionando por uma reunião o mais cedo possível em abril. Acho bastante possível que a China, o governo chinês, decida que uma reunião neste momento realmente não faz sentido e deva ser adiada. Agora, Trump tem suas próprias questões de cronograma, porque nos próximos meses estaremos de volta à temporada de campanhas. As eleições de meio de mandato estão chegando. Ele quer algum avanço diplomático no início deste ano. Preferiria ir à China o quanto antes. Quer voltar, com pelo menos alguma aparência de sucesso em termos de comércio e outras questões. Então acho que é por isso que a pressão dele para ir à China o mais rápido possível é tão forte. Sim, está muito claro que ele vai trazer alguns empresários com ele e, sabe, fazer um espetáculo ao assinar grandes acordos e coisas do tipo. Esse provavelmente é o objetivo dele. Sim. Certo. Então, ele precisa que a China, sabe, trabalhe com ele nisso. Bem, ele pode conseguir isso. Quer dizer, é esse o ponto. É isso que é tão frustrante. Não havia absolutamente nenhuma razão para ele não ter ido à China no ano passado e assinado todos os acordos lá. Mas em vez disso, tivemos as tarifas, tivemos a guerra econômica que explodiu no verão, tivemos a segunda guerra econômica que explodiu no outono, tivemos tudo isso. E claro, isso não criou um bom clima para assinar esses acordos, e o governo dos Estados Unidos.
Veja bem, se Trump realmente acha que os Estados Unidos são uma grande potência, por que ele não usa esse poder? Faça algo de bom. Por exemplo, diga ao primeiro-ministro japonês para não ser tão agressivo com a China. Certo? Quero dizer, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a China estavam do mesmo lado. É perfeitamente razoável dizer ao Japão: você não pode fazer isso, precisa encarar a história e reconhecer o que fez. E também dizer à Lituânia: você deveria se corrigir, não provoque a China desse jeito. Quero dizer, há muitas coisas boas para as quais os Estados Unidos poderiam usar sua influência, mas parece que nunca fazem isso, não é? Não, pelo contrário, está tentando incitar o Japão, tentando fazer com que o Japão adote uma postura ainda mais agressiva. Agora, eu estive conversando com algumas pessoas do setor financeiro. E a propósito, só para você saber, tivemos um programa no The Duran com uma pessoa que trabalha em finanças chamada Ray Zucano, que conhece bem o Japão. E ele está muito preocupado com tudo isso. Ele está preocupado com o lado militar da questão e com o potencial de um conflito com a China, que ele considera muito real. Mas ele também está muito preocupado, assim como sei que outras pessoas estão. E pouco antes de fazermos isto, estávamos preparando este programa. Tenho lido que esse plano de remilitarizar o Japão não apenas não pode funcionar em seus próprios termos, como tudo que ele pode fazer é provocar a China. Ele não vai mudar o equilíbrio geral de poder na Ásia. Não pode, porque o Japão, em relação à China, não é poderoso o suficiente para provocar essa mudança. Mas o que ele vai fazer é criar enormes pressões financeiras dentro do próprio Japão. O Japão não tem atualmente a profundidade de recursos financeiros necessária para manter um grande programa militar e industrial para construir um grande exército. E isso pode desencadear uma crise potencial no Japão, um país com uma relação dívida-PIB de cerca de 250%, a pior do mundo. Of around 250%, the worst in the world. And that could have massive international repercussions. E isso poderia ter enormes repercussões internacionais. Uma das coisas que aprendi é que parte do que sustenta o déficit orçamentário dos Estados Unidos são pessoas que fazem empréstimos em ienes a taxas de juros muito baixas. Porque o Japão tem adotado políticas de repressão às taxas de juros. Elas tomam empréstimos em ienes e usam esses ienes para comprar títulos do Tesouro. Então, muitos dos títulos do Tesouro que supostamente o Japão detém, na verdade não pertencem a investidores japoneses. Eles são de pessoas de todo o mundo, mas foram comprados usando ienes. E isso sustenta o orçamento dos Estados Unidos e, em última instância, todo o sistema financeiro do país. Agora, o que essa enorme expansão militar pode fazer é aumentar o déficit orçamentário do Japão, e é impossível imaginar que não o faça. Também vai gerar inflação dentro do próprio Japão, e essa inflação se traduzirá em taxas de juros mais altas. Em outras palavras, manter ienes se tornará muito mais caro. Manter ienes, contrair empréstimos em ienes, tudo ficará mais caro. Assim, essa operação de carry trade, de tomar empréstimos em ienes e comprar títulos do Tesouro, pode parar, e isso terá repercussões também para os Estados Unidos. E é claro, não vai trazer nenhum benefício para o Japão. Bem, o Warren Buffett fez isso e ele disse abertamente que sabe, a taxa de juros dele no Japão é basicamente zero. Então, você pega dinheiro emprestado lá, depois compra dólares e compra títulos do Tesouro. Sim, mas o Warren Buffett está longe de ser a única pessoa fazendo isso. Aparentemente, como eu disse, é por isso que o Japão parece ser o maior detentor de títulos do Tesouro do mundo. Na verdade, não é o Japão. É um grande mal-entendido sobre o que está acontecendo. Sim, quero dizer, eles sempre fazem esse tipo de transação financeira muito complicada. Usam essa ferramenta e aquela alavancagem, todo tipo de coisa, então chegam a um ponto em que tudo desaba. Is there? Eles que fazem.
That's exactly what happens. I mean, É exatamente isso que acontece. Quero dizer, quanto mais complexo é o sistema, mais certo é que seu colapso vai acontecer. Aliás, você se lembra? Acho que conversamos sobre o discurso de Xi Jinping, aquele que ele fez há 2 anos sobre Xangai e o sistema financeiro da China, que, aliás, ainda acho que foi muito mal compreendido no Ocidente. Mas um dos pontos que ele estava destacando naquele discurso é que a China precisa de um sistema financeiro simples, voltado para ajudar a própria China e as necessidades chinesas. Quero dizer, esse sistema financeiro enormemente complexo e muito elaborado que temos no Ocidente, com derivativos e derivativos sobre derivativos, todo tipo de operações muito estranhas, de hedge e tudo mais, sobre as quais não vou me aprofundar porque nem tenho certeza se entendo toda a sua complexidade. I'm not sure I understand its complexity myself. Not sure anybody does. I mean, that Não tenho reflects certeza se alguém entende. Quero dizer, isso reflete uma estrutura extremamente complexa que, se desmoronar, vai desmoronar por completo. Aliás, o que as pessoas sempre deixam de lado em todas essas negociações é, e esse é outro ponto que Xi Jinping estava destacando, que como elas não são respaldadas por bens reais, muitos desses acordos, trocas e tudo mais são, em última análise, criações da imaginação humana. E se as pessoas deixarem de acreditar neles, eles simplesmente dizem qualquer coisa. believing in them, they will have no reality anymore. No. And on top of that, if you look at Epstein, a lot of the E além bankers, disso, se você olhar para o caso Epstein, muitos banqueiros, sabe, é assim que eles ganham dinheiro. Então essas pessoas obscenamente ricas, o que elas fazem? Fazem coisas malucas. Vão para a ilha do Epstein. Abusam de crianças. Quer dizer, de jovens mulheres. Quero dizer, isso também não é bom para eles, certo? Que ganhem dinheiro tão fácil e rapidamente e fiquem tão ricos. E então se reúnem e fazem coisas absurdas. É simplesmente tão incrivelmente errado em todos os aspectos. It's just so incredibly wrong in all aspects of it. So. Well, can I just say this since you brought this up? I mean, I feel Bem, that posso in dizer the uma West, coisa. Já que você mencionou isso, sinto que no Ocidente, de modo geral, tem havido uma fuga completa da realidade. E isso vem ganhando força há bastante tempo. As pessoas na vanguarda desse processo são justamente aquelas que trabalham no sistema financeiro, que foi desconectado. Quero dizer, ele já não se baseia mais na realidade cotidiana. Então essas pessoas já vivem em outra realidade, por assim dizer. E se você vive todos os dias desse modo, então todos os limites reais começam a desaparecer. Portanto, não é nada surpreendente, no fim das contas, que essas pessoas se comportem dessa maneira. Gostaria de acrescentar algo mais, e espero que as pessoas na China não interpretem mal o que estou dizendo. Acho que essa enorme disseminação de drogas que vemos no Ocidente está desempenhando um papel importante em tudo isso. that we see in the West is playing a major role in all of this. I mean, I'm sure that it is increasing the flight from Quer dizer, tenho certeza de que isso também está aumentando o afastamento da realidade. E eu nunca, aliás, usei drogas ilegais, em nenhum momento, nem quando era muito jovem ou estudante. Mas tive que trabalhar com muitas pessoas que usam. E uma das coisas que notei é que elas tendem a perder o contato com a realidade e se tornam mais arrogantes e mais cruéis. Quero dizer, as inibições desaparecem e coisas que pessoas plenamente no controle de si mesmas e de suas mentes jamais fariam, pessoas com fortes princípios éticos jamais fariam, tornam-se possíveis para quem vive dessa forma. E sabe, pessoas que trabalham no mercado financeiro, especialmente pela minha experiência, são propensas a usar drogas. Como eu disse, é por isso que as inibições desaparecem. Já vi isso muitas vezes. Já vi muitas pessoas assim. I've seen many people like that. E eu também acho que, quando você fica rico muito rápido, muito facilmente, acaba tendo uma falsa sensação de que é simplesmente incrível. Absolutely. Right? Everything, absolutely. Everything. Com certeza. Certo? Com certeza. Tudo leva a isso. Quero dizer, você acredita que é o mestre do universo, que anda sobre as nuvens, que é uma pessoa diferente das outras e que nada jamais vai te atingir. E que as pessoas que não são tão poderosas e ricas quanto você, elas, no fim das contas, não são iguais a você. Elas não são da mesma espécie que você.
E você as trata de forma muito diferente porque as vê como inferiores. Não tenho a impressão de que isso seja verdade na China, aliás. Yeah. I don't get the sense that's true in China at all, by the way. Well, part of the reason that there isn't any Bem, parte do motivo pelo qual não há nenhum, eu acho, cidadão chinês envolvido é que, embora existam algumas pessoas de origem chinesa, eu estive analisando isso, sabe, procurando a parte chinesa da história. Houve alguns sino-americanos, algumas trocas de e-mails, mas nenhuma conexão com Epstein aí. Pelo que pude ver até agora, não há cidadãos chineses. Acho que parte disso é porque o próprio Epstein era muito racista contra chineses, isso é parte da explicação. Mas também acho que os empresários, os estudiosos, os professores tendem a se conter um pouco mais porque o governo chinês está de olho neles. Is there? Há limites para o que você pode fazer na China, o que é algo bom. No fim das é positivo que o governo realmente exerça pressão para que você mantenha certos padrões morais. Com certeza. Acho que é isso mesmo. Acho que já discutimos isso antes. Quero dizer, na China, historicamente e culturalmente, a moralidade tem um lugar de grande importância. Qualquer pessoa que saiba algo sobre a China, sua cultura e sua história, sabe disso. Então, eu acho que eles deveriam ser, sabe, todos os magnatas da tecnologia, todos os banqueiros, o meio acadêmico, eles escaparam por pouco dessa vez. Porque, considerando o quão extensa é a rede de Epstein, a China praticamente saiu ilesa de tudo isso. Ah, com certeza. Isso é uma coisa boa. Não está envolvido de forma alguma. Sim. Bem, falando em envolvimento, esse escândalo está se espalhando cada vez mais pela Europa. Parece que não são apenas os membros da realeza britânica no Reino Unido, mas também a Noruega está fortemente envolvida, junto com alguns outros. Então, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo com Andrew Mountbatten Windsor. Há novas vítimas se manifestando, dizendo que foram estupradas por ele. Mas existe alguma investigação criminal contra ele? But is there a criminal investigation on him? None at the moment. Nenhuma no momento. Não há nenhuma conversa sobre isso agora, aliás. Quero dizer, algumas pessoas dizem que ele deveria responder perguntas, mas é claro que ele não vai fazer isso. Se houver uma investigação criminal contra ele, será nos Estados Unidos. Mas no momento, não há nenhum sinal disso. Para ser sincero, não vejo muito indício de qualquer investigação criminal contra ninguém agora. Houve um grande escândalo, sobre o qual acho que falamos na semana passada, envolvendo Peter Mandelson, um dos ministros de Tony Blair. Mas o único processo criminal aberto contra ele não é sobre corrupção, suborno ou tráfico de informações oficiais ou algo do tipo. É por má conduta no exercício de função pública, o que é quase impossível de condenar alguém. Quero dizer, é um caso muito, muito difícil, como eu mesmo sei, de processar. Mas ele estava passando informações ao Epstein depois de uma reunião de gabinete sobre o que o governo britânico planejava fazer. Acho que isso foi por volta da crise financeira de 2008, certo? Sim, e isso é uma conduta bastante grave, quer dizer, é traição. Eu não acho que seja apenas má conduta. Acho que é muito pior. No que me diz respeito, isso é uma violação de segredos oficiais. Acredito que isso toca em questões de segurança nacional e, além disso, é uma enorme quebra de confiança. Isso também gera todo tipo de possíveis problemas legais. E, aliás, não há dúvida quanto a isso, mas as autoridades britânicas decidiram tratar o caso como má conduta. O motivo pelo qual fizeram isso, na minha opinião, é porque não querem que o caso acabe indo a julgamento. Então eles ainda estão encobrindo isso? Com certeza. Certo. Com certeza. Assim como foram com o Andrew também, aliás. Eu diria, quero dizer, o Andrew é menos importante, mesmo sendo membro da família real, porque ele já está tão desacreditado que talvez o transformem em uma vítima sacrificial, em uma acusação. Mas, pessoalmente, não espero que isso aconteça. Acho que a família real britânica,
O rei, que continua exercendo influência significativa nos bastidores, vai dizer às autoridades: olha, seja o que for que ele tenha feito, ele já está desonrado e arruinado. Não podemos nos dar ao luxo de um escândalo ainda maior do que o que já temos. E por essa razão, ele não deve ser processado. A menos, é claro, que surja algo em todos esses documentos, fotografias ou filmes, o que é possível, que o mostre envolvido em algo tão desprezível e horrível que não possa ser ignorado. Mas fora isso, realmente não acho que farão isso. But short of that, I really don't think that they will do it. Yeah, I don't think it either, but that's what angers people, but okay. Sim, eu também não acho, mas é isso que irrita as pessoas. Além disso, é o Peter Mandelson e aquele chefe de gabinete que renunciou recentemente, o Morgan McSweeney. Foram eles que tentaram se livrar do Jeremy Corbyn. Era essa a disputa? Exatamente. Você pode explicar essa parte da história? Absolutely. Okay, so can you explain that part of the history? I'm a little bit curious about that. Estou um pouco curioso sobre isso. Não quero entrar em muitos detalhes sobre as facções dentro do Partido Trabalhista, mas basta dizer que Mandelson e McSweeney se conhecem. Eles são muito bons amigos. McSweeney foi um protegido de Mandelson. O papel de Mandelson na política britânica remonta aos anos 1980. Ele é muito, muito próximo de Tony Blair. Era considerado a pessoa que sabia como encontrar doadores para o Partido Trabalhista, arrecadar dinheiro para ele, e também o homem que supostamente sabia como conduzir campanhas eleitorais. McSweeney foi alguém que Mandelson conheceu e Mandelson o promoveu. Mandelson promoted him. Mandelson, to a great extent, trained him. Em grande medida, Mandelson o treinou. E quando Jeremy Corbyn se tornou líder do Partido Trabalhista, ele veio de uma facção completamente diferente. Corbyn pertence à esquerda, a velha, tradicional esquerda do Partido Trabalhista. Ele não é corrupto, não tem envolvimento com grandes somas de dinheiro e quer adotar políticas de cunho mais socialista. Não se deve exagerar nisso. Não é socialismo no sentido em que as pessoas na China entendem a palavra, mas é algo mais próximo do que a Grã-Bretanha representa. Além disso, Corbyn se opõe fortemente a toda essa tendência ao militarismo, ao apoio a Israel, ao apoio à Ucrânia e ao envolvimento em guerras. De qualquer forma, Mandelson e McSweeney foram imensamente hostis. Eles criaram um grupo chamado Labour Together, que operava em segredo e conspirava secretamente contra Corbyn. Era um grupo muito bem financiado, recebeu muito, mas muito dinheiro, e tinha ligações estreitas com pessoas dentro da própria burocracia do Partido Trabalhista. Basicamente, eles arquitetaram a queda de Corbyn. Quero dizer, tornar impossível para ele liderar o Partido Trabalhista de forma eficaz, e criaram as condições que o levaram primeiro a perder uma eleição e depois a perder o cargo. Acontece que o Mandelson é o bandido, né? Então ele é o vilão. Sim, absolutamente. Bem, é interessante você levantar esse ponto, porque pelo menos por enquanto, a mídia britânica, que continua muito hostil a Corbyn, não está fazendo isso. Eles não estão se perguntando a questão que você acabou de levantar implicitamente. Se Corbyn era um homem honesto e Mandelson era um homem corrupto, então quem representa o bem e quem representa o mal? Eu não vi um único artigo em lugar algum na mídia britânica que faça essa pergunta. Nenhuma reflexão, né, sobre a própria culpa. Quer dizer, com esse tipo de coisa, você sempre precisa da ajuda da mídia, certo? Você instiga e arma alguma coisa e aí a mídia entra e piora tudo. É assim que funciona, exatamente. Mas eles sempre fazem isso, a mídia sempre parece fazer esse tipo de coisa, mas nunca reflete, nunca pede desculpas, nunca pensa a respeito. Tá bom. Então quem é esse Tim Allen? Ele é o diretor de comunicações, ele também se demitiu. Qual foi o papel dele em tudo isso?
Bem, ele é o porta-voz da imprensa, e nós não sabemos tudo ainda. Há relatos de que um terceiro funcionário, o secretário do gabinete, que é um servidor público, mas o mais importante funcionário de carreira do governo britânico sob os líderes políticos, está prestes a ser demitido ou deixar o cargo também. Então, vou dizer o que penso. Acho que ainda estamos longe de descobrir toda a verdade sobre essa história. E acredito que muitas pessoas próximas a Starmer estão pulando fora porque sabem que tudo vai desabar e não querem estar lá quando isso acontecer. Basicamente é isso que está acontecendo. Mas o Mendelsohn também já tinha outros escândalos antes de ser nomeado, certo? Então por que o Keir Starmer escolheu esse cara que, antes de tudo, nem é tão jovem assim e já tinha um histórico ruim no passado? Por que o Keir Starmer ainda assim o nomeou embaixador nos Estados Unidos, que é um cargo importante, certo? Certo. É um cargo muito importante. E Mendelsohn não era apenas embaixador nos Estados Unidos por causa disso. Agora sabemos que ele vinha regularmente a Londres, ainda dando conselhos sobre como o governo deveria funcionar e mantendo conversas constantes com Morgan McSweeney, que era o chefe de gabinete de Starmer. Quando houve o que chamamos no Reino Unido de reshuffle, em outras palavras, uma reorganização do governo, com alguns ministros sendo demitidos, outros nomeados e outros transferidos para diferentes cargos, foram Mendelsohn e McSweeney juntos, que basicamente planejaram tudo. Eles escolheram os ministros, escolheram os altos funcionários, basicamente estavam comandando o governo. Quero dizer, Starmer achava que estava no comando, mas na verdade eram eles que estavam. Então eram duas pessoas muito poderosas. Agora, o que se deve dizer sobre Peter Mandelson é que houve escândalos envolvendo ele. Muitos escândalos. Ele foi forçado a renunciar 2 vezes de cargos importantes no governo. Todo mundo na política britânica sabia que ele era corrupto. Se você tivesse me perguntado há 1 ano, eu teria dito que ele era corrupto. Quero dizer, eu sabia que ele era corrupto e nem sequer estou envolvido em nada disso. Não é nenhuma questão. Mal precisa de especulação. O que não sabíamos naquela época, há 1 ano, era o quão profundamente ele estava envolvido com Jeffrey Epstein. Mas o fato de que ele conhecia Epstein e era amigo dele, isso já era conhecido. Quer dizer, o fato de que ele realmente estava entregando documentos do governo a Epstein, isso só veio à tona há 1 ano. Nós não sabíamos disso, mas havia outras coisas que sabíamos. Então a grande questão não é apenas por que Starmer nomeou esse homem profundamente corrupto para uma posição tão importante, mas porque toda a classe política britânica, aplaudiu quando isso aconteceu. Por que aplaudiram? Se você estava lendo os artigos na Grã-Bretanha na época, isso foi chamado de um golpe diplomático magistral. Tratava-se de trazer esse grande, brilhante articulador e gênio para uma posição realmente crucial, onde ele faria um enorme bem para o Reino Unido e ajudaria nas relações britânicas com os americanos. Então, todos sabiam que ele era corrupto. Suspeito que muitos deles sabiam muito mais do que dizem sobre suas conexões com Epstein. Eles não se importaram porque, em um nível fundamental, eles próprios são profundamente corruptos. E é claro, quando a decisão de nomeá-lo foi tomada, ninguém esperava que os americanos fossem aparecer. E por causa de toda essa pressão de pessoas como Tom Massey, que produziu todas essas informações, expondo o grau do envolvimento de Mandelson com Epstein e o que ele estava fazendo, essa é a verdadeira história. Há muita mentira e hipocrisia aqui. Todo tipo de gente fingindo, sabe, nós não sabíamos sobre Mandelson. Não fazia sentido. Ele mentiu para nós, ele traiu nossa confiança. Qualquer um saberia exatamente o tipo que Mandelson era. Exactly the kind of person that Mandelson was. Acho que ao mais bem do way to take us through que eles vão esperar que um dia se interesse por post dessa forma.
Exatamente. E essa é uma parte muito importante dessa história sobre a qual ninguém está falando. Nada disso jamais teria sido revelado na prisão. Só sabemos de todo esse escândalo por causa do que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como sabemos, eles moveram céus e terra para impedir que qualquer coisa viesse à tona. O próprio Epstein morreu em 2019. Pois é, agora já é 2026, e só agora isso está vindo à tona. Acho que o Departamento de Justiça, ou talvez o FBI, quando estavam redigindo os arquivos de Epstein, havia tantos trechos que precisavam ser ocultados que eles não fizeram um bom trabalho. Não conseguiram cobrir todo mundo. Então, a parte sobre Mandelson talvez não tenha sido intencional para deixar as pessoas verem, mas eles simplesmente fizeram um trabalho ruim ao ocultar o nome dele. Por exemplo, um dos nomes que eles realmente ocultaram foi o de Sultan Ahmed bin Salman, alguém de Dubai, certo? Ele escreveu um e-mail horrível sobre tortura ou algo assim. O nome dele foi originalmente ocultado, mas quando Ro Khanna e Thomas Massie insistiram, esses nomes foram divulgados, então acho que talvez o nome de Mandelson devesse ter sido ocultado originalmente. Mandelson's name was supposed to be redacted, I guess. Quite possibly. É bem possível. Pelo que sabemos, podem ter sido dadas garantias ou promessas privadas e não registradas de que isso seria editado, de que essas informações não seriam publicadas. Agora, provavelmente nunca saberemos a verdade sobre isso. Mas se essas promessas foram feitas, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Você acha que tudo isso, o Trump perdeu o controle da situação? Eu não acho que o Trump alguma vez tenha esperado que eles aprovassem um projeto de lei, uma lei obrigando o Departamento de Justiça dele a divulgar todos os documentos. Ele nunca esperou por isso. Sim, ele nunca esperava por isso. E claro, o projeto de lei, a lei, ainda não foi totalmente cumprido, aliás. Quero dizer, eles ainda estão tentando tanto quanto possível divulgar o mínimo possível. Mas é exatamente isso. Não acho que ele jamais tenha imaginado que se encontraria na situação em que está hoje, ou que o Ocidente, não apenas os Estados Unidos, estaria na posição em que se encontra agora. Acho que ele sabia muito bem quais eram as realidades sobre Epstein, mas não queria que o mundo soubesse. E ele usou a história na eleição, porque sabia que era algo com o qual muitos americanos se importavam. Ele queria fazer promessas que os tornassem mais propensos a votar nele, mas nunca teve a intenção, em momento algum, de cumprir essas promessas. Outra coisa notável é o quanto o próprio Epstein estava envolvido em assuntos do Oriente Médio. Então, não apenas esse cara de Dubai, mas também alguém dos Emirados Árabes Unidos e do Catar. E ele também parece estar envolvido com os sauditas, sabe? Todas essas coisas. Ele está profundamente envolvido em tudo isso. Sabe, ele não é um diplomata. Quem é esse cara? Bem, de fato, quero dizer, Sofia, essa é a grande questão. Quero dizer, como é possível que esse indivíduo, que não tem nenhum cargo formal em nenhum órgão do governo, ele não é um funcionário público, não é um servidor civil, não é um diplomata, como é possível que ele desenvolva uma rede enorme nessa escala e exerça uma influência tão incrível? Porque ele exerce. Quero dizer, ele está falando sobre escolher secretários gerais adjuntos da OTAN e está se reunindo com embaixadores importantes. Ele está dando conselhos sobre finanças, sobre política externa. Ele está tentando moldar a política externa. Está tentando moldar a política econômica. Como ele consegue fazer isso? E esse é o mistério para o qual ninguém apresentou qualquer explicação. Assim como o mistério do dinheiro dele permanece. E não apenas permaneceu, mas cresceu ainda mais. Alguém somou todo o dinheiro que ele pagou a várias pessoas ao longo, acho, de um período de 10 anos, e o total ultrapassou muito $1 bilhão. Muito mais de $1 bilhão. Nunca se acreditou que ele valesse mais de $500 milhões. Uau! De onde ele? Como ele ficou rico em primeiro lugar?
Agora parece que seu breve período como corretor na Bear Stearns terminou em desastre e que ele deixou a Bear Stearns antes de ser demitido por uma conduta aparentemente criminosa. Então, de onde como ele fez seu dinheiro? How did he make his money? Bem, há algumas informações sobre isso que também nos dizem que eles ainda têm muito que não divulgaram. Ele pode ter tido alguma relação com a crise financeira de 2008. Agora, Mendelsohn é na verdade um caso interessante, porque se Mendelsohn está fornecendo informações sobre a reação do governo britânico à crise financeira, é claro que Epstein teria interesse em saber o que o governo dos Estados Unidos vai fazer. Mas, pelos arquivos que vimos até agora, há muito, muito pouco mencionado sobre o papel dele na crise financeira de 2008. E é sabido que ele e o Bear Stearns, mesmo depois de ter deixado o Bear Stearns, tinham uma joint venture em algum lugar nas Ilhas Cayman. Eles devem ter feito algo realmente questionável, e é provavelmente daí que veio boa parte do dinheiro dele. Pelo menos, ele ajudou em operações de lavagem de dinheiro. Ele estava definitivamente envolvido nisso. Mas é provavelmente aí que os arquivos ainda secretos nos darão respostas sobre 2008. O que ele está fazendo? É muito estranho. Considerando o quanto ele esteve envolvido no Reino Unido, na Grã-Bretanha, quase sobre o papel dele com o governo dos Estados Unidos, sabe, o Federal Reserve, o Tesouro, essas coisas. Vou fazer alguns comentários, na verdade. A primeira coisa é que ele realmente recebeu pagamentos muito grandes. Quero dizer, ele chegou a receber $150 milhões do CEO de uma empresa. E o FBI diz que não há uma explicação real para o motivo de uma quantia tão enorme ter sido paga a ele. Então, sim, ele recebeu muitos pagamentos altos. E o CEO em questão, que aliás ainda está por aí, não está oferecendo nenhuma explicação coerente. Portanto, ele de fato recebeu o dinheiro e, novamente, fica a dúvida sobre o porquê e o que ele estava fazendo. O segundo ponto, sobre o fato de sabermos muito sobre as atividades dele no Reino Unido, mas muito menos sobre o que provavelmente foram atividades muito, muito maiores nos Estados Unidos, é absolutamente verdadeiro. Mas isso pode ser um reflexo das ações das autoridades dos Estados Unidos, que provavelmente estão muito, muito nervosas em divulgar informações sobre o próprio país. Elas podem estar mais à vontade para divulgar coisas que aconteceram na Grã-Bretanha. Portanto, isso pode não refletir muito do que Epstein realmente fazia, pode não dar uma noção precisa da proporção de suas ações. Quero dizer, ele pode ter estado, e provavelmente esteve, muito mais envolvido em coisas que aconteciam nos Estados Unidos do que sabemos. Mas o terceiro ponto, e acho que esse é o ponto principal a se lembrar, que ninguém está mencionando, é que tudo em que estamos baseando nossas conclusões são e-mails, vídeos e fotos que o próprio Jeffrey Epstein devolveu. E é muito provável que isso seja apenas uma fração do que ele realmente fazia. Quero dizer, se ele estava mesmo envolvido em todo tipo de atividade secreta, se ele se encontrava com o Mossad, por exemplo, parece improvável, ao meu ver, que ele teria feito ou mantido um registro escrito disso. Então, quero dizer, essa é outra coisa a se lembrar sobre Epstein. Provavelmente estamos vendo apenas um fragmento do quadro completo. Aliás, isso é trabalho para gerações. Quero dizer, daqui a 10 ou 20 anos, as pessoas ainda estarão examinando todo esse material, tentando juntar as peças e responder a essas perguntas. Se tiverem permissão para isso, o que talvez não aconteça, é claro. Você acha que um sistema pode resistir a isso, pode superar a crise neste momento? Não, ninguém acha que ele consegue. Quer dizer, se você olhar para a mídia britânica, dá para ver que ele não consegue.
Houve uma admissão na imprensa britânica esta manhã de que ele não pode demitir um determinado ministro, um homem chamado Wes Streeting, que está abertamente conspirando contra Keir Starmer, que a posição de Starmer agora é tão fraca que ele não consegue demiti-lo. Então, quero dizer, Starmer não está mais realmente no controle do governo. Se ele não pode demitir um ministro, então não é capaz de exercer autoridade sobre os ministros. E se ele não pode exercer autoridade sobre os ministros, não pode implementar políticas. E nem parece que ele tenha muitas políticas para implementar, de qualquer forma. Então, ele ocupa o cargo de primeiro-ministro, mas já não está mais exercendo a função de primeiro-ministro. But he's not doing the job of prime minister anymore. The only reason he's still there is because A única razão pela qual ele ainda está lá é porque o Partido Trabalhista, o partido dele, ainda não descobriu quem vai substituí-lo. E eu acho que, novamente, como mencionei em nosso programa na semana passada, há algumas eleições importantes se aproximando no Reino Unido. Todos esperam que o Partido Trabalhista as perca feio. E ninguém quer ser a pessoa que acabou de assumir como líder do Partido Trabalhista. E que começa como líder do Partido Trabalhista e primeiro-ministro, com grandes derrotas eleitorais. Então é por isso que, pelo menos por enquanto, os principais rivais de Starmer estão esperando. Ele provavelmente ainda tem algumas semanas, até maio, segundo algumas pessoas. Talvez não passe do fim deste mês. Há uma importante eleição suplementar parlamentar em 26 de fevereiro. Em algum momento nas próximas semanas ou meses, ele estará fora. at some point over the next few weeks or months he'll be gone. É, na passe, passe, eu acho que mas por enquanto, não há ninguém. No, there is no clear person, and this is a major problem. Não há uma pessoa clara. E isso é um grande problema, porque se você olhar para a situação política na Grã-Bretanha, a qualidade das pessoas é extremamente baixa, muito, muito ruim. Houve um artigo em um jornal britânico comparando a disputa por quem se tornaria líder do Partido Trabalhista e primeiro-ministro em 1976 com a de hoje. Quero dizer, naquela época havia pessoas realmente interessantes, marcantes, importantes, poderosas. E como o artigo dizia, as pessoas de hoje são pigmeus, são nulidades. Eles não querem ter outro fiasco como o da Liz Truss. Lembra? Foram os conservadores que fizeram isso. Forçaram uma eleição e escolheram alguém que realmente não era qualificado. E aquilo foi um fiasco, não foi? Ninguém parece muito qualificado. Esse é o problema. Quero dizer, Liz Truss, aliás, é um exemplo bastante representativo dos políticos britânicos modernos. Por que isso? Porque não há nenhum... Bons candidatos neste momento. Esta é uma questão enormemente importante, que nunca é feita o suficiente, e para a qual eu mesmo não tenho resposta. Algo aconteceu na política britânica há cerca de 20 ou 30 anos. Há um livro importante de um jornalista britânico chamado Peter Auburn, A Ascensão da Classe Política, em que ele disse que o que aconteceu na Grã-Bretanha foi que os políticos, como eram antes, liderando partidos políticos reais ancorados na sociedade britânica, foram substituídos por um grupo de elite política completamente profissional. Em outras palavras, a única coisa que eles fazem é política, e eles não têm nenhuma conexão real com o povo britânico ou com as forças sociais dentro da Grã-Bretanha. E essa elite governa inteiramente para si mesma e é pouco atraente. Assim, pessoas que poderiam ter imaginação e energia e que talvez estivessem dispostas a agir, não querem se apresentar e fazer parte da política. E não existem mais as grandes instituições sociais, os sindicatos, os grupos empresariais, todos esses tipos de organizações que costumavam existir na Grã-Bretanha e das quais surgiam pessoas importantes. Então, talvez esse seja um dos motivos. Mas é uma questão enorme e ninguém realmente a respondeu ou sequer a formulou adequadamente.
Também acho muito incomum que, neste momento, haja uma crise tanto na família real quanto no governo britânico, certo? Normalmente há um escândalo de um lado, mas o outro lado está bem. Mas agora são os dois, não é? É uma situação muito séria, não é? Você é a primeira pessoa que eu conheço que fez esse ponto. Isso nem tinha me ocorrido, mas você está absolutamente certo. E isso é extremamente diferente. Realmente mostra a dimensão da crise, na verdade, que todas as partes da elite britânica estão envolvidas de alguma forma. E não é só na Grã-Bretanha, na Noruega também. O ex-primeiro-ministro deles está sendo investigado, e ele era o presidente do Comitê do Prêmio Nobel da Paz. Pensar nisso, ele estava de férias com Jeffrey Epstein. Eu não conseguia acreditar. Quando li, pensei, ok, agora entendemos porque eles sempre escolhem pessoas tão, digamos, estranhas ou pouco valorizadas, pessoas que ninguém realmente respeitava para ganhar o prêmio. Agora sabemos o motivo. Bem, de fato, senhor. Essa é uma revelação extraordinária, porque aquele político em particular, cujo nome nunca consigo lembrar, é na verdade uma figura bastante conhecida na política europeia. Ele era frequentemente apresentado como a voz da ética, dos valores e dos princípios. A Noruega, aliás, em parte por administrar o Prêmio Nobel, geralmente teve uma reputação muito boa na Europa. E merecida, na minha opinião, mas é o que temos. Thorbjørn Jagland. Esse é o nome dele, Thorbjørn Jagland. Acho que isso é uma boa notícia para a China, porque a Noruega tem esse grupo de direitos humanos ou algo assim, eles se reúnem regularmente e estão sempre criticando a China. E, claro, estão sempre dando o Prêmio Nobel da Paz para pessoas que são contra a China, como o Dalai Lama. E agora vemos que esse cara é corrupto. Então a China venceu essa rodada sem fazer nada. Bem, isso mesmo, com certeza. Para onde vamos a partir daqui? Acho que tudo isso, normalmente são os Estados Unidos que lideram o caminho, com os europeus seguindo. Mas, neste caso, parece que o fato de que na Noruega, na Grã-Bretanha, enfim, por toda a Europa, há pessoas investigando, renunciando, pedindo desculpas e tudo mais, está mais ou menos colocando alguma pressão sobre os Estados Unidos. Então, desta vez, é uma pequena inversão da tendência normal, não é? Com certeza. Está absolutamente correto. Agora a questão é que uma das revelações é o grau em que existe uma única classe política em todo o Ocidente. Então Epstein está ocupado nos Estados Unidos, mas também está ocupado na Europa. E todas essas pessoas se conhecem, se encontram e fazem todas as coisas terríveis que fazem juntas. Mas não parece haver uma diferença real baseada em nações. Quero dizer, não há pessoas aparecendo e dizendo, sou o primeiro-ministro da Noruega, minhas prioridades são a Noruega. Ou alguém como Mandelson, na Grã-Bretanha, dizendo, minha lealdade e preocupação fundamentais são com a Grã-Bretanha. Todos fazem parte desse clube, desse grupo de pessoas unidas. Mas é claro que, inevitavelmente, embora haja tantas pessoas na Europa envolvidas em tudo isso, o centro está nos Estados Unidos, porque é lá que o poder e o dinheiro estão, em última instância, concentrados. Então a questão é que pode ter havido alguma tentativa das autoridades americanas de restringir informações sobre o que os norte-americanos nos Estados Unidos vinham fazendo. Mas, no fim das contas, isso não faz tanta diferença, porque os europeus, justamente por fazerem parte da mesma rede, o que eles fizeram acaba voltando para os Estados Unidos e desestabilizando o sistema lá, porque são todos iguais. Todos funcionam juntos exatamente da mesma maneira. Bem, há muitas coisas sobre as repercussões disso. Embora eu tenha certeza de que existem pessoas que merecem estar na prisão, mas nunca estarão, isso ainda abala a base de muitas coisas. Por exemplo, as pessoas costumavam ter uma boa opinião sobre o Bill Gates, certo?
todos esses ricos, especialmente os bilionários da tecnologia, eles são tão inteligentes, doam seu dinheiro, fazem tanto bem para a sociedade, esse tipo de coisa. Acho que é tudo uma fachada. Tudo está desmoronando. Agora vemos quem eles são. Pessoas desprezíveis que de alguma forma ficam ricas, muitas vezes talvez ilegalmente, prejudicando o público. É assim que ganham dinheiro. E então, quando se tornam ricos e poderosos, se juntam e fazem coisas horríveis. Isso parece ser o que a classe dominante é hoje. Com certeza. Quero dizer, o que estamos vendo é uma crise da classe dominante em todo o Ocidente. Obviamente, ela está centrada nos Estados Unidos. E isso diz algo, sabe, sobre o fato de ainda existirem mecanismos nos Estados Unidos para expor essas coisas. Porque isso nunca teria sido revelado na Grã-Bretanha. Acho que é importante dizer isso. Ou na França, ou na Alemanha, ou em qualquer outro país desse tipo. Sim, quero dizer, fico feliz que tenhamos chegado até aqui. Já é um milagre. Acho que há pessoas que surgem como heróis, como Thomas Massie e Roukhana. Eles são os heróis. E as vítimas, elas estão lutando incansavelmente por seus direitos, sabe? Lutando por seu dia no tribunal. Seja lá pelo que estejam lutando, há várias delas que eu realmente considero heroínas. Isso também mostra que, sabe, nos Estados Unidos ainda existem bons americanos. Ainda existem bons americanos e também há boas pessoas dentro do sistema político. Não posso dizer o mesmo sobre a Grã-Bretanha, aliás. E ainda existem mecanismos que funcionam mais ou menos, que eles ainda podem usar. Sim, e é por isso que o Trump está tão surpreso e chocado com tudo isso. Sim, porque acho que ele realmente se convenceu de que poderia simplesmente deixar para lá. As pessoas ficariam insatisfeitas por 2 semanas e depois seguiriam em frente. Mas as pessoas simplesmente não seguem em frente. Acho isso muito notável. Sim. Certo. Você sabia que Ai Weiwei, lembra dele, agora de repente se voltou contra o Ocidente? Sim. Ele deu uma grande entrevista ao The London Times. Tudo bem. E dava para ver que o repórter do The London Times esperava que ele dissesse as coisas de sempre sobre a China, mas saiu de lá muito irritado e extremamente chocado. Sim. E Ai Weiwei disse todas aquelas coisas que costumamos dizer sobre a China. Este não é um país beligerante. Este não é um país agressivo. Esta não é a nossa civilização de forma alguma. Claramente, ou ele está tentando voltar para a China, porque as coisas não estão indo muito bem para ele na Europa, e ele acha que talvez o pasto seja mais verde em casa. Estou um pouco desconfiado de qualquer forma, devo dizer. Ou, alternativamente, ele realmente teve um grande momento de desilusão e reconhecimento de que o Ocidente não é o que finge ser. Mas li o artigo inteiro no The London Times com diversão e espanto, e dava para sentir o repórter ficando cada vez mais irritado à medida que a entrevista avançava. Fiquei surpreso que tenha sido publicado, para ser sincero. Li a entrevista dele com o The Wall Street Journal antes de ele voltar para a China. Acho que ele provavelmente está na China agora. Entendi. Sim, ele disse naquela entrevista que ia visitar a mãe, que tem 96 anos. Então é possível que ele esteja tentando voltar. É muito incomum que alguém como ele, que já disse tantas coisas ruins, tenha permissão para voltar à China. A questão é a seguinte: você precisa saber que o pai dele pertencia à geração mais antiga de revolucionários, então ele tem certos privilégios. E eu suspeito que, pela idade dele, provavelmente conheça Xi Jinping. Ele mencionou que conhece Xi Jinping. Sim, mas não bem. Ele disse que não o conhece bem. Minha suspeita é que os dois não tenham nada em comum, sabe, sobre o que conversar. Mas eles provavelmente pertencem àquele círculo de pessoas cujos pais estiveram envolvidos no movimento revolucionário. Então acho que isso faz parte da questão. Ele é privilegiado, em resumo.
E depois foi muito crítico durante a crise em Gaza, você sabe, o genocídio em Gaza. Ele viu aquilo e expressou sua frustração. E isso basicamente o colocou em apuros. O Ocidente reagiu dizendo, não, você não deveria dizer isso, e cancelaram várias de suas exposições. Então, acho que isso provavelmente o fez refletir, repensar tudo. Acho que isso tem algo a ver com a situação. Sim, não sou fã, devo dizer. Quero dizer, suas qualidades artísticas, talvez eu não seja a única pessoa a julgá-las, mas para ser sincero, também não acho grande coisa delas. Acho que são muito, muito superestimadas, na minha opinião. Mas enfim, foi interessante. E como eu disse, esse artigo causou bastante alvoroço aqui em Londres. Eu não tinha percebido que ele também tinha feito um para a mídia dos Estados Unidos. Sim. Continue. Não, eu também não gosto da arte dele. Nunca entendo muito bem. Só o conheço como um crítico muito famoso da China. Mas é interessante, como você disse, parece que ele se voltou contra o Ocidente ou algo assim, e isso imediatamente está colocando em apuro, certo? Supostamente você tem liberdade de expressão, mas na verdade não tem liberdade de expressão. Exatamente. E ele não está sozinho. O interessante é que você sabe, na China, e tenho certeza de que na Rússia também, sempre há algumas pessoas que idolatram o Ocidente, realmente idolatram o Ocidente, e agora estão todas muito empolgadas. Quero dizer, como você defende algo como o escândalo Epstein? Como você defende isso? Com certeza. Eu conheço Muswing, aliás. Sim. É muito interessante. É um momento de acerto de contas para o mundo. Acho que o Oriente e o Ocidente estão em toda parte. É um momento de acerto de contas. Sim. Meu amigo russo mais antigo e mais próximo é um empresário que na época era muito, muito pró-Ocidente. E agora ele foi completamente para o outro lado, a tal ponto que mesmo podendo viajar para o Ocidente, ele se recusa a fazê-lo. É, muito interessante. Tempos muito interessantes. Ok, conversamos na próxima semana. Tenha um ótimo dia. Sofia. Muito obrigada. Tchau. Bye.